Olá pessoal, bom dia. Chegamos a mais um dia de aula de clínica cirúrgica. Esse vídeo gravei dando continuidade, né, ao nosso estudo introdutório da clínica cirúrgica, onde abordamos na aula anterior tudo sobre planejamento, sobre a unidade cirúrgica, né, onde eu pedi para vocês desenharem um centro cirúrgico, né, com a intenção de vocês verem como que funciona essa estrutura cirúrgica. Também na última aula demos início sobre os tempos cirúrgicos, os períodos, né, operatórios. E hoje, dando continuidade de uma forma mais aprofundada, vamos ver como é a formação dessa unidade, né, cirúrgica. A composição, ela é composta por o centro cirúrgico, a sala de recuperação anestésica, né, que é a, a sala de SRPA, e também pelo centro de material de esterilização, que é o CME, tá certo? Vamos Vou, diante desse vídeo, vou mostrar para vocês, ou seja, esse vídeo orientador vai mostrar para vocês também, claro, com o apoio dos slides, vocês vão ter acesso às plantas físicas de um centro cirúrgico, a composição, tá certo? Vou mandar um material para vocês de como teoricamente vocês vão como é o processo de lavagem das mãos no centro cirúrgico e também outras informações pertinentes ao estudo do centro cirúrgico, tá certo? Vejam só, deixa eu pegar aqui, tá? Só para nortear, para falar para vocês. Veja só, pessoal. O centro cirúrgico, ele tem um planejamento, né? Ele, para se funcionar, ele precisa ter um planejamento do ambiente físico, ao qual esse planejamento... Poxa, eu passei direto aqui. Como pedir para vocês planejarem, né, um bloco cirúrgico, como é que deveria funcionar esse bloco cirúrgico. Diante dos desenhos que vocês me mandaram da planta física de um bloco cirúrgico, eu vi que muita gente, na mente, né, assim, quando se fala bloco cirúrgico, quem nunca teve a oportunidade de conhecer, se imagina uma sala com vários equipamentos, tesouras, e aqui, o médico, os enfermeiros, todo mundo com as vestimentas, né? Máscaras, toucas, a roupa padrão verde do, dos profissionais no bloco cirúrgico. Aí algumas pessoas realmente conseguiram chegar ao objetivo dessa desse pré-conhecimento do centro cirúrgico, como deveria ser o centro cirúrgico. Outras pessoas tiveram a ideia de só desenhar a sala, a intenção de mostrar, na pergunta era bem clara, né? Quando eu pedi para desenhar, realizar um desenho arquitetônico de de um bloco cirúrgico, ou seja, de um centro cirúrgico. Que eu falei que o bloco cirúrgico, ou seja, o centro cirúrgico, era composto por sala de recuperação pós-anestésica, de CME, de lavabos, de posto de enfermagem, enfim, eu falei toda a infraestrutura, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Teve alguns que não conseguiram, né? Assim, distorceram um pouquinho, mas tentaram. Era só para vocês terem esse conhecimento prévio, para vocês desenvolver esse conhecimento de como é a estrutura física e também como deve ser o planejamento dessa estrutura para o centro cirúrgico, tá certo? Vejam só. Se no planejamento, né, do centro cirúrgico, o centro cirúrgico segue uma normatização para que funcione, como eu falei na aula passada.
que ela deve ser definida dependendo do porte de hospitalar ao que venha atender uma determinada clientela, certo? E ela deve ser composta de salas cirúrgicas, né? Dependendo da quantidade e da do demanda cirúrgica, né? Tem que ter uma sala de recuperação anestésica, equipamentos de apoio, né? Iluminação, ar-condicionado, CME, pronto. Tudo isso deve ser incluso no planejamento, ou seja, na planta funcional do centro cirúrgico, tá certo? A normatização desses centros cirúrgicos, ela segue uma portaria do Ministério da Saúde, que desde 1977, né? A portaria número 400, que rege esse segmento preconizado pelo Ministério de como deve funcionar um centro cirúrgico, né? Aí essa portaria, sempre está sendo revista e acrescentada de sua normatização para funcionamento, e ela deve ser sempre vista para, para ver se realmente ela está sendo seguida para o funcionamento daquele estabelecimento, tá certo? Veja só, essa portaria aprova as normas padrões sobre as construções e instalações de serviços de saúde. Para funcionar, como falei na aula anterior, o centro cirúrgico tem que ter todos esses equipamentos, essa infraestrutura, tá certo? Para que ocorra, né, uma assistência adequada, que os procedimentos venham a ser realizados com segurança, tanto para o paciente como para os profissionais, tá? A unidade de centro cirúrgico, né, ela, quanto mínima, pode ser até 50 leitos, né? De 50 até 150 leitos, tá? Para funcionar uma unidade de centro cirúrgico. E, como falei, ela pode ser a unidade composta por vestuários masculinos e femininos, sanitários anexos, né? Um chuveiro, o vestiário feminino e masculino, que eu já falei, as salas ou seja, a sala, o posto de enfermagem, né? Onde a chefia, a secretaria funcione, e também a sala de estar para refeitórios, copas, tanto para médico e também os demais profissionais. Sala de material de limpeza, sala de recuperação, né? Sala de expurgo, o lavabo, local de lavabo, e também sala de estocagem de material esterilizado e outros, como também sala de transferência de macas, salas de aparelhos de raio-x transportável e uma sala para câmara de como é o nome? Deixa eu lembrar, minha gente. Fugiu aqui. Câmara escura, tá? Nos slides que eu mandar para vocês, vai ter todo esse material para vocês estudarem, ver. Eu também vou mandando um material em PDF da aula anterior, que eu prometi, eu tinha esquecido, mas eu já vou mandar para vocês, tá certo? Veja só, a portaria do Ministério da Saúde, número 400 de 1977, diz que a unidade de centro cirúrgico deve estar localizada de modo a ficar livre de trânsito de pessoas e materiais estranhos e também do trabalho que nele realiza, né? A planta do centro cirúrgico em si já é projetada para isso, para que ela seja restrita. E nela mesmo, na planta, ou seja, na unidade cirúrgica, ela pode ser dividida em áreas restritas, não restritas e semi-restritas, certo? E os vestígios e dispostos de tal modo que se costuma, né, para o pessoal adentrar no centro cirúrgico após a troca de roupa, ou seja,
a modo que a pessoa vai entrar no bloco cirúrgico, ela deve se paramentar, né? E tem-se um bloqueio dessa restrição, ou seja, tem essa restrição de pessoas para entrar no bloco cirúrgico, que na prática vocês vão conhecer, né? Todo esse processo, tá bem? Para cada duas salas cirúrgicas deve ser previsto um lavabo com duas torneiras. Essas torneiras devem ser dotadas, ou seja, equipadas para que permita o fechamento sem o uso das mãos. Tá? A sala de centro cirúrgico também deve ter no mínimo 25 metros, sem uma dimensão inferior a 65 metros lineares. Tá? E para as salas de cirurgias especializadas, são consideradas no mínimo as seguintes áreas: neurocirurgia ou cirurgia cardiovascular, com 36 metros quadrados, e sala auxiliar, né, anexa, para aparelhos, que essa sala pode ser de 12 metros por 2, né? E as cirurgias ortopédicas também. Em pequenas cirurgias, o porte tipo de cirurgias oftálmicas, endoscópicas, né? As salas podem ser de 20 metros quadrados, né? Para cada grupo de 50 leitos hospitalares, existe uma fração de uma sala cirúrgica, que deve ser prevista para a unidade do centro cirúrgico, né? Ou seja, o centro de... Esse centro deve compor de sala de recuperação anestésica, que é para atender no mínimo, né, 2 pacientes simultâneos em condições técnicas satisfatórias, e o número de salas de recuperação pós-anestésica deve também seguir o mesmo padrão exigido pela portaria, tá bem? Sobre os princípios, né, do SUS, os doutrinatários, né, universalidade, integralidade e equidade, deve ser seguido, né, diante diante da demanda de cirurgias. Também tem que ter a multidisciplinaridade, orientação sobre o planejamento das redes físicas de saúde, a normatização, né, dos projetos arquitetônicos de engenharia e as necessidades de instrumento norteador. Vou mandar para vocês todo como é que funciona as salas, né, todas as salas que compõem, né, o centro cirúrgico, desde o... como é o nome? Desde a área de recepção do paciente, né, como também a sala de guarda e preparação dos anestésicos, das anestesias, das salas de apoio das cirurgias especializadas, da sala do posto de enfermagem, e também, aquilo que eu tenho esquecido de falar, das salas e também dos sanitários e vestuários em si. Vocês vão ter todo esse material no slide para vocês se aprofundarem mais também. Vejam só, as normas, essa portaria normativa, ela é importante vocês lerem, porque ela determina como deve funcionar toda a estrutura, como também os procedimentos, ou seja, toda a assistência de enfermagem ao paciente na clínica cirúrgica, tá bem? Deixa eu passar aqui só para a gente adiantar. Eu vou falar bastante hoje sobre o centro cirúrgico. Veja só, a unidade do centro cirúrgico é um conjunto, né, ou seja, um ambiente devidamente localizado, dimensionado, que é interrelacionado e dotado de instalações, né? Essas instalações são próprias para a realização dos procedimentos cirúrgicos, como também qualificado e treinado para a realização desses procedimentos, né? De forma a oferecer o máximo
de segurança ao paciente, como falei já, e melhores condições de trabalho para toda a equipe. Por isso que ela deve ser planejada com toda aquela estrutura, é, o, a iluminação, a ventilação, tá certo? As atividades básicas realizadas no centro cirúrgico é a realização de procedimentos, né, cirúrgicos, tanto endoscópios, né, que contemplam todas as atividades, que é de recepcionar, transferir pacientes, assegurar a execução de procedimentos, realizar a correta escovação das mãos, executar as cirurgias, né, endoscópias, as de rotina ou as de situações de emergência, a realização dos relatórios médicos e de enfermagem, a garantia, né, garantir tanto proporcionar os cuidados pós-anestésicos, como também garantir o apoio diagnóstico necessário e retirar órgãos para transplante. A localização, como já falei na aula anterior, ela deve ser de acesso, de fácil, né, acesso para os pacientes críticos, um acesso tanto de emergência, UTI e internação, verdade? Próximo também às áreas de suporte, que são a farmácia, os almoxerifados, a lavanderia, os bancos de sangue, o laboratório e o CME, claro, né? O CME faz parte do centro cirúrgico. Apoio bastante. Quanto ao planejamento também, é importante que a gente relacione que é importante é importante e é muito essencial a asepsia do centro cirúrgico. E ela pode ser dividida em 3 áreas, tá? Como falei, e a asepsia nessas 3 áreas é de muito importante. Como falei, ela pode ser uma área não restrita, semi-restrita e restrita, né? As áreas não restritas é um local de acesso dos profissionais que trabalham nos centros cirúrgicos, onde são os vestiários, secretaria, recepção, né, interna, anatomia, raio-x, e também o conforto da equipe. As salas semi-restritas, não, os ambientes semi-restritos do centro cirúrgico é a área de atendimento assistencial, no pré e pós-operatório. Ela é semi-restrita, né? E também onde faz a guarda de materiais e equipamentos. A restrita é a área de atendimento ao paciente no período intraoperatório e também de guarda de material estéreo em sala de cirurgia. É uma área onde só pode ser possível a entrada das pessoas, ou seja, a equipe que vai realizar o ato cirúrgico, tá certo? Juntamente com o paciente. Como falei, né? Os ambientes de apoio também são as salas de utilidades, vestiários com banheiros, salas administrativas, raio-x, área de guarda, maca e cadeira, copa e sala de espera com sanitários para acompanhantes. Vejam só, no bloco cirúrgico, ou seja, no centro cirúrgico, ele pode, na sua estrutura, né, ele pode se apresentar também com o corredor duplo, que vocês vão ver numa imagem. São corredores que praticamente eles circulam toda o centro cirúrgico, né? Em corredor, para não ter o trânsito, né, de pessoas nos corredores, existe um corredor periférico, que é o corredor que conhecemos por corredores duplos, ou seja, existem os corredores e por toda a volta do centro cirúrgico existe esse corredor duplo que é para facilitar, ou seja, para que ocorra o trânsito, ou seja, onde fique mais restrito os corredores das salas cirúrgicas e não venha a ter essa grande transição de pessoas naquele centro cirúrgico. Vocês vão ver na planta esse modelo de plantas de bloco cirúrgico, tá certo? São projetos, né, que vai depender do hospital,
né, onde vai ser realizada essa organização, né, de infraestrutura. E é muito importante que a sala de operação, ou seja, a sala cirúrgica, deve ter um dimensionamento adequado, né? O dimensionamento de uma pequena sala cirúrgica é de 20 metros quadrados, com dimensão mínima de 3,45 metros e uma média de 25 metros quadrados e já a grande de 36 metros quadrados. Embora que 5% do total de e deve ter uma cobertura de 5% do total de leite cirúrgico, né? Vejam só. Aí vai o modelo também de como deve ser uma média, uma pequena, uma média, uma grande, né? Sala cirúrgica, para vocês entenderem como é que funciona. Aí vem a questão da sala, né? Que deve ser bem iluminada, com todos os equipamentos. Nas aulas posteriores vamos ver, na próxima aula vamos falar sobre CME, tá? E posteriormente vamos ver todos os materiais instrumentais que são usados no período transoperatório, tá certo? Aí o dimensionamento desse centro cirúrgico, né, da sala cirúrgica, varia de acordo com o porte e complexidade, né, do bloco cirúrgico, como falei, vai depender muito desse porte e complexidade do hospitalar, né, e tem que ter no mínimo 2 macas e o distanciamento deve ser entre cada leito, né, deve ser 0,8 metros. E no seu dimensionamento de sala de recuperação anestésica, também deve ter alguns suportes, né, para o funcionamento, que são os sistemas de abastecimento, instalações, equipamentos básicos como oxigênio, fluxômetro, ar comprimido, vácuo clínico, sinalização, né, de enfermagem, tomadas 110, 220, monitor cardíaco, oxímetro de pulso e esfigmomanômetro, tá bem? E também suporte respiratório, que são os ventiladores, as máscaras, né, de catéteres de O2, sondas de aspiração, carrinho de emergência. O carrinho de emergência, vocês vão ver sempre tanto no setor de emergência, nas UTIs e também no bloco cirúrgico. Por quê? Pode ocorrer de um paciente ter uma parada, mesmo sendo monitorado, mesmo sendo acompanhado pelo cirurgião anestesista, ele pode vir a sofrer uma emergência, né? O material nesse carrinho de emergência deve estar disposto lá como o material para intubação, ventilação manual e também equipamentos de suporte cardiovascular, soro para transfusão, catéteres, seringas e agulhas e também para medição da pressão venosa. Na sala cirúrgica deve-se também, como falei, ter o ar comprimido, foco, né? Tomada para raio-x e deve-se ter no mínimo, se necessário, alguns equipamentos básicos, como esses são mesas auxiliares para a colocação de instrumentais, né, cirúrgico, que uma das mesas mais conhecidas são a mesa de Maio, né, e as mesas auxiliares, as mesas cirúrgicas, vocês vão ver no slide como é essa mesa auxiliar, né, que elas são essenciais na sala cirúrgica também.
o carro de anestesia, os cestos, né, que são os hampers, as bacias, o bisturi elétrico, o ar-condicionado, tá bem? E também deixa eu só ver aqui, para não esquecer de não falar com vocês tudo sobre isso. As salas, né, devem ser específicas de, e- de específicas, né, para circulação, dependendo específica de circulação de ar, né, para que facilite tran- essa transição de ar em todo o ambiente e a iluminação, como falei, é de grande importância para a realização das, das cirurgias e do bem-estar do ambiente, tá? Sobre a iluminação é muito importante, que durante a cirurgia o campo visual cirúrgico é vermelho, né? O campo visual da cirurgia é vermelho. Não é à toa que o isolamento do campo é feito de tecido verde, certo? Para complementar o vermelho, tá? O vermelho tem uma intensidade de onda que estressa. Além disso, tal campo encontra-se sob fonte de altíssima luminância. Muita gente, alguns alunos já me perguntaram, professor, por que tem que usar o verde no centro cirúrgico? É porque é bonito, não, é porque é bonito, tá usando verde, verde é esperança. Muita gente se questiona por isso, mas olha, veja só, como falei, o vermelho causa um estresse bastante, né, ao, diante da iluminação, e ao ver de toda a equipe, né, de todo mundo, o verde vai, além de ajudar, né, vai conter esse impacto, né, esse impacto visual do vermelho, e vai fazer, e ele serve como isolante, tá? Isolante desse vermelho. Vocês podem ver que até o vermelho, quando o sangue, quando bate no tecido verde, ele não fica tão intenso aquele vermelho vivo. Ele fica, você vai ver a mancha, mas ele vai ter esse efeito, né, de isolante, tecido verde, para complementar o vermelho, né? E aí por isso que tem que ser usado os tecidos verdes nos blocos cirúrgicos também. Aí tem os focos que vocês vão ver, e na prática também vocês vão ver como é que faz como é que funciona esses focos de luz, que é muito importante para a realização, né? E ele é de fundamental importância para o bloco cirúrgico, para a sala cirúrgica, tá bem? Vejam só, esse vídeo aqui só foi um vídeo complementar da aula que eu vou mandar para vocês, né? E vocês vão ter acesso ao material, aos slides. A atividade da aula de hoje, eu gosto muito de pedir desenho, vocês vão ver que vocês fizeram o desenho arquitetônico também do centro cirúrgico, como é o centro cirúrgico, como é o planejamento, né, de toda a estrutura cirúrgica. Mas hoje mesmo, eu vou querer que vocês, diante do centro cirúrgico, no planejamento, tem o CME, o Centro de Materiais de Esterilização. Quero hoje, a atividade de hoje, eu não vou pedir outra atividade durante o dia todo. Essa videoaula agora, da manhã, eu quero só um resumo que vai valer como presença de vocês. E eu quero que vocês falem o que entenderam sobre o centro cirúrgico, sobre o planejamento, tá bem? E à tarde, vocês terão até o finalzinho da tarde para me mandar esse desenho arquitetônico de como é o CME, o Centro de Material de Esterilização. Vou estar no Meet com uma aula remota, né? Quem puder acessar, vou mandar o link mais tarde.
E nós vamos ter essa mesma aula. E nem precisa quem conseguir entrar no Meet, assistir nossa palestra e debater, conversar. Não vai ser preciso fazer esse resumo, tá bem? E espero vocês também no próximo vídeo, à tarde. E bom estudo. E estou no WhatsApp também para tirar dúvidas, tá certo? Até mais tarde.